Preste atenção, flamenguista, nos últimos 2 anos a história se repete. A gente começa com um técnico, teoricamente, com mais conteúdo tático, no primeiro semestre, com alguns sucessos do Carioca. Esse técnico entra no Brasileirão pressionado, é substituído, a gente tem alguns sucessos, mas depois volta à realidade. E no início do ano seguinte, se contrata um técnico português ou que tenha mais conteúdo para iniciar um novo trabalho. Sou Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, vem comigo que eu te explico. Sim, nos últimos 2 anos acontece isso. O Flamengo começa um ano com um técnico, teoricamente, com mais conteúdo tático, que vai trabalhar ali as bases coletivas, as bases táticas do time para ser um time mais robusto do ponto de vista defensivo, mas principalmente coletivo. E aí, como tudo requer trabalho, experimentos e insucessos até você chegar ao sucesso, ou pelo menos essa é a regra, existem exceções, obviamente, eu vou citar quais são as regras e as exceções também. No primeiro semestre, quando o Carioca deveria servir única e exclusivamente para experimentos, testes mesmo, alguns insucessos começam a gerar uma pressão, o treinador e o time entram pressionado brasileiro, perde algumas partidas, aí é substituído, entra um treinador mais, vamos dizer assim, conservador, mais amigo da boleirada, algo nesse sentido, que conheça mais o futebol brasileiro. E aí, nos primeiros momentos, o Flamengo atropela todo mundo, depois os adversários começam a marcar a maneira de jogar do Flamengo, o treinador não encontra alternativas e o Flamengo vai cair em desempenho. Em 2020 ainda ganhou o título brasileiro, em 2021 bateu na trave, foi por detalhe, assim como foi por detalhe também em 2022 nós termos ganho 2 títulos. Mas a história sempre se repete nesse sentido. E é essa reflexão que eu quero fazer para que você realmente pense o que é importante para o clube nesse momento. Bom, e aí para te ajudar, eu vou te dar alguns exemplos dos dois lados. O primeiro exemplo, que um treinador, quando ele entra no clube e quer fazer um trabalho realmente consistente a médio e longo prazo, às vezes os resultados não vêm na primeira temporada. E eu vou dar um exemplo de clubes que conseguiram trabalhar isso de uma forma razoável e depois foram vencedores. Manchester United, em 86, contratou Alex Ferguson. E final de 86. E teve seu primeiro título no ano de 1990, 3 anos e meio depois de contratar Alex Ferguson. E nos primeiros 3 anos e meio ele só perdeu. Mas lá mantiveram. Klopp, no Liverpool, demorou 3 anos para ganhar seu primeiro título. Guardiola, no Manchester City, o time mais rico do mundo. E do Guardiola é interessante, porque ele pegou o Manchester City, bicampeão da Premier League já, com Pellegrini. E no primeiro ano não ganhou nada. E no segundo ano também não ganhou nada. Para depois ser um dos maiores vencedores da Premier, assim como o Alex Ferguson foi o maior vencedor da Premier League nos anos posteriores com o Manchester United. O que eu quero dizer é que a gente precisa rever o conceito e quais são nossas expectativas. Pelo menos as minhas estavam muito claras quando o Vitor Pereira entrou, que ele ia sim demandar tempo para trabalhar conceitos, para que o time tenha o real entendimento e entenda a aplicabilidade, como fazer, em que momento executar, para que isso funcione de fato. Então, minhas expectativas é que esse primeiro semestre, claro, eu tinha uma expectativa enorme em relação ao Mundial, eu achava que dava para ter ganho esse Mundial, infelizmente não ocorreu, mas agora a gente tem que olhar para frente, e principalmente a gente tem que permitir ao treinador testar, trabalhar, experimentar, encontrar alternativas, para que a gente chegue no segundo semestre, quando vale de fato, com o time já mais azeitado e de fato podendo competir em vantagem, porque tem o melhor elenco, por todos os títulos. Ao invés de nós ficarmos sempre dando força a esse ciclo que ele é muito negativo para o Flamengo e que a imprensa antiflamenguista cada vez mais dá pilha, eu já coloquei isso em outros vídeos. Então, o flamenguista precisa ser um agente de mudança construtiva e não ficar brigando, criticando por nada. Mas não jogou bem contra o Volta Redonda. Que diferença faz o Carioca na sua vida, rubro-negro? Me explica. A não ser de experimentar, de ver que o time
precisa apresentar um desenho de jogo, precisam ganhar coletividade, consistência tática, não é verdade? Tem um exemplo também de alguém que chega e vai dando certo, como por exemplo o próprio Jorge Jesus no Flamengo. Existem outros exemplos, é claro, são em número menor comparado aos exemplos que precisam de mais tempo, porque quem sabe que futebol não é uma ciência exata, mas em via de regra, na média, um treinador precisa de tempo para implementar seus conceitos. Por isso que você precisa ter convicção na hora de contratar. E parece-me que a diretoria do Flamengo teve convicção na hora de trazer o Vitor Pereira. Então, por que não deixar que o treinador faça, utilize dos seus conceitos, porque por isso ele foi contratado para utilizar os seus conceitos, dos conteúdos que conhece e dos conteúdos que ele julga ser importantes para implementar no time, né? Então eu queria que o flamenguista chegasse a reflexão, porque foram exemplos que eu citei dos dois lados. No caso, Jorge Jesus chegou e eu fui ganhando, mas teve ali condicionantes para que isso acontecesse. Vamos lembrar que nos primeiros jogos não foi bem, inclusive ficou arriscado de sair da Libertadores e por detalhe não saiu. Mas às vezes por detalhe sai. Então se você quer realmente trabalhar conceitos, ser consistente, não depender de detalhes, você precisa dar tempo ao seu treinador, que você tem convicção que é capacitado, para que esse forme um time de fato consistente. E a gente saia dessa era de falar que o jogador é que decide o jogo dentro de campo, deixa eles lá que eles se resolvem, tirando a importância do treinador. O futebol é muito mais tático hoje do que era antes. O futebol é praticamente outro esporte, com as 5 substituições que a FIFA resolveu manter. Então a gente tem que ter mais consciência disso e não apenas criticar por criticar, não sou a favor disso, mas criticar de forma construtiva e não colocar álcool na fogueira que já está alta. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, é muito importante para o YouTube. Coloque aqui sim sua opinião, seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.